Boa noite, eu me chamo Wander Filho, sou bibliotecário e eu tenho a honra hoje de poder mediar uma conversa com Marcelo Dessalete, professor, quadrinista, historiador. Eu queria muito agradecer ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, pelo qual está sendo possível a gente fazer este evento, o segundo Bibliofest, que é uma produção da Associação de Bibliotecários e Profissionais da Informação do Distrito Federal, profissionais aguerridos que acreditam na cultura e na educação como pontos fundamentais para a transformação humana. Então, essa é uma produção da BDF com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura. Eu gostaria de convidar para a gente conversar aqui Marcelo Dessalete. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Wander. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. E agradecido a todo mundo que está nos assistindo também. Bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou tentar segurar a minha onda, porque além de bibliotecário e leitor voraz, eu sou fã do Marcelo. Eu tive a oportunidade, quero agradecer publicamente aqui o meu companheiro de luta também, o Rafael, que me deu essa oportunidade de conversar com o Marcelo e também me convidou para conversar na semana agora, no domingo passado, junto com o Jefferson e o Rafael Calça, então os quadrinistas que desenharam Jeremias na MSP. Eu vou rapidamente ler, vou tentar resumir o currículo do Marcelo. Marcelo Dessalete é autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor, estudou design gráfico e graduação, ele é mestre em artes plásticas, publicou o álbum Cumbi, que aborda o período colonial e a resistência negra contra a escravidão no Brasil. O livro foi publicado em Portugal, França, Austrália, Itália, Espanha, também nos Estados Unidos, pela Fantagraphics. Cumbi foi selecionado pelo PNLD literário de 2019, também pelo plano Ler Mais, com recomendação de leitura para as escolas de Portugal, e ganhou um Eisner Award em 2018, para quem não conhece, é o nosso Oscar dos quadrinhos nos Estados Unidos. Angola Janga, uma história de Palmares, trata dos antigos mucambos da Serra da Barriga, mais conhecidos como os quilombos de Palmares. Angola Janga foi agraciado com o prêmio Grampo Ouro em 2018, o HQ Mix em 2018, o prêmio Jabuti em 2018 e o prêmio alemão Rudolf Dirks Awards em 2019. Cruzilhada, que é outra de suas obras, foi relançada em 2016 e versa sobre violência dos jovens negros, discriminação nas grandes cidades. Eu não vou continuar aqui com a extensa relação de premiações e de exposições com o Marcelo, porque ele realmente tem uma trajetória absolutamente consolidada no campo das artes gráficas. Isso vai ser um bate-papo muito bacana de hoje. Você que não conhece o Marcelo Dessalete vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse artista, desse historiador, desse professor que vai bater um papo com a gente. Mas, Marcelo, como é que está sendo trabalhar nessa pandemia? Como é que você está durante essa pandemia, meu caro? Wander, boa noite, viu? A você e a todo mundo, a nossa intérprete também, tá? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Essa pandemia, enfim, pegou muita gente de surpresa, não é? E ainda mais algo que se estende durante tanto tempo. Eu creio que, por um lado, para mim, inicialmente o impacto talvez tenha sido um pouco menor no início, porque eu já estava muito acostumado a trabalhar em casa, embora eu também seja professor, não é? Dê aula fora de casa, na escola e tal. Essa vida do professor mudou bastante, mas a minha vida enquanto quadrinista, ela acontecia, não é? A produção dela em grande parte em casa. Então tinha no espaço aqui de trabalho e tal. Quando começou a pandemia, de certo modo, eu acabei utilizando ainda mais esse espaço para criação e pensar em projetos novos e tal. Agora, é claro, a pandemia ela foi se estendendo, não é? Não tinha fim. O que a gente imaginava em março, quando teve o primeira tentativa de lockdown, que seria algo de talvez 2 meses, depois virou 1 ano. Acho que ninguém imaginava que isso chegaria tão longe, não é? E, enfim, a gente sabe muito bem que o
pior, não é, do que a pandemia, que a pandemia, enfim, o vírus, é uma coisa que acontece e a humanidade enfrentou e vai ter que enfrentar durante muito tempo, mas é a gestão, não é, dessa pandemia, a forma como a morte está sendo tratada hoje em dia, esvaziada totalmente de sentido, banalizada e justamente tratada de uma forma totalmente, vamos dizer assim, no mínimo incompetente, por aqueles que deveriam fazer muito mais pela população. Então, acho que esse é um ensinamento que a gente leva para a vida, não é? E a gente tem que saber fazer a crítica desse momento justamente para conseguir superá-lo. Marcelo, uma coisa que se agrava nesse período de pandemia, e muito da sua obra traz essa crítica também. Hoje é um dia simbólico, hoje é 13 de maio, e na luta por reparação, na luta por ressignificar essa data, né, você tem publicações que já criticavam quando falavam da urbanidade e da violência policial, mas também quando você traz outras obras que tentam revisitar a história e contar outras narrativas com fatos históricos. Estamos melhores hoje, no 13 de maio, né? Aconteceram fatos essa semana e a sua própria narrativa de que pessoas negras não estão tendo, na verdade, o abismo acaba ficando maior ainda nesta pandemia, né, para a população negra. É isso. Estamos melhores? Estávamos vindo? O que acontece agora na sua percepção? Eu acho que é um momento, Wander, muito difícil, muito complexo também. Acho que é difícil encarar isso como se estamos melhores ou piores, não é? Classificar desse modo, eu acho que não seria o melhor, não é impossível fazer isso hoje. Mas a gente tem que tentar compreender que nós estamos num momento social, histórico e político em que nós temos à disposição conhecimentos, não é, estudos que pode fazer com que a gente compreenda e faça a crítica melhor, talvez, do que antes, sobre justamente o que acontece hoje, entende? Recolocar, não é, e repensar justamente do porquê que acontece essa violência. Hoje é dia 13 de maio, um dia muito simbólico, sim. Nós temos que repensar esse dia, 13 de maio, por diversas questões, mas tem um fato que eu acho que é central para a gente pensar disso hoje, é que existem organizações negras e não negras pelo Brasil todo, fazendo manifestações, nesse momento, tem manifestações chamadas, não é, pela Coalizão Negra em São Paulo e em diversas partes do Brasil, nesse momento estão acontecendo atos sobre isso, não é? E que denunciam questões que são históricas e que não são marcadas apenas nesse momento agora, dessa semana, ou das últimas semanas, como, por exemplo, o caso absurdo, o caso criminoso, né, e perpetrado por instituições públicas, pelo Estado, que foi a morte de 20 e tantas pessoas lá no Jacarezinho, entende? Isso é um crime perpetrado pelo Estado, entendeu? A gente não tem pena de morte aqui. E mesmo se tivesse, as pessoas teriam direito a se defender, assim como a gente sabe que o cara que leva lá não sei quantos quilos de cocaína no avião vai ter direito à plena defesa, entendeu? Só que a gente sabe muito bem que esse direito de defesa, ele não atinge as pessoas que estão em situação mais vulnerável nas favelas e outros espaços. E por que que essas pessoas não têm, de fato, esse direito à cidadania plena, não é? A vida, de fato, numa sociedade democrática? Por causa de toda uma questão histórica que nós arrastamos, que nós enfrentamos ainda hoje. Então, creio que nós estamos num momento em que nós podemos fazer essa crítica para tentar sonhar, não é, com algo novo. Eu acho que é um momento complexo, é uma crise enorme que nós vivemos hoje em dia, enquanto país, não é, Estado, uma crise moral,
Mas a gente precisa aprender a fazer a crítica do modo como esse Estado foi construído, e justamente, em grande parte, a partir do massacre, não é, de povos indígenas, negros, contra mulheres e outros grupos, e como fazer a crítica desse Estado para poder superar isso, entendeu? Ou reformulando-o, ou até outro ponto, tentando pensar em algo diferente disso realmente que nós temos aí, sabe? Enfim, eu acho que todo momento de crise é um momento também que novas oportunidades surgem, sabe? Todo momento de crise é um momento que possibilita também sonho, é um momento que possibilita também esperança, não é? Como diria Paulo Freire. E a esperança e o sonho são revolucionários, sabe? E isso a gente não pode deixar de ter. A partir do momento que a gente deixa de ter esperança e sonho, aí sim, de fato, não há nada o que fazer. Agora, se a gente pode sonhar ser melhores do que isso, do que a sociedade brasileira é hoje, então há esperança e há muito a ser feito ainda. Marcelo, você falou de algumas alternativas da possibilidade da gente reler ou de entender um passado nem tão longe assim, mas de entender um passado que pode explicar e que explica, na verdade, tem uma intelectualidade negra que está se debruçando sobre isso há décadas, estudando, relendo, procurando material histórico, e a sua obra traz uma contribuição nessa tentativa de mostrar outras narrativas que ou às vezes não estão acessíveis para o grande público, ou que às vezes esbarram, como eu poderia dizer, esbarram em barreiras acadêmicas, né, ou que não estão tão interessadas assim em reler, em rever, ou realmente buscar evidências de como foi esse passado violento para a população negra no Brasil, de como fomos trazidos para cá, de como sofremos o processo colonial, e isso deixou marcas. O seu trabalho traz uma contribuição muito interessante. Você é professor, e eu me recordava, nós somos mais ou menos contemporâneos, eu me recordava de que eu não tinha acesso a esse tipo de leitura, ou que pelo menos tivesse uma leitura mais sóbria e real do que aconteceu quando eu era estudante. Antes da gente entrar propriamente dito, eu queria fazer uma passagem mais cronológica do seu trabalho, mas eu acho que o que você disse é oportuno para a gente falar sobre essas duas produções, mas também sobre a sua experiência como professor. Eu gostaria muito de ter lido o seu material, os seus livros, os seus quadrinhos. Você percebe isso com falas de alunos, ou de comentários de professores, ou mesmo feedbacks dados por outras pessoas que colocaram na lista de material escolar lá de literatura para os alunos lerem? Sim, sim. Eu percebo, Wander, que nós estamos num momento em que esse tipo de produção, falando sobre a nossa história e sobre a nossa sociedade, a partir de outras perspectivas, não é? E trazendo isso também para o universo, para a linguagem das histórias em quadrinhos, é algo muito bem visto por professores, pelas escolas, entende? Porque é muito relevante para você, sendo um professor, você ter acesso a diferentes mídias, a diferentes tipos de materiais, justamente para poder fazer esse diálogo com os alunos, entende? E, nesse caso, tem muito a ver com o nosso momento contemporâneo, porque a gente sabe que nós vivemos numa sociedade extremamente visual, extremamente pautada na imagem, só que muitas vezes as pessoas, elas não sabem, não têm instrumentos, não é, para ler essas imagens realmente em profundidade. E aí tem toda uma questão de formação para isso. Basta ver, por exemplo, como que as fake news, não é, atingem, enganam, em cheio, não é, muita gente que tem formação, e quem dirá as pessoas que não têm tanta formação ainda para isso. Então, nós estamos numa sociedade de imagens, onde a imagem tem uma importância muito grande,
mas nós precisamos criar instrumentos, e isso passa também pela escola, para fazer a crítica e a leitura dessas imagens também, sabe? É uma espécie de iconografia, só que das imagens produzidas, não é, pelo homem, para além do desenho e da pintura, mas também a fotografia, o vídeo e outras coisas, o som. Então, assim, um professor ter disponível em sala de aula texto, mas além disso, o vídeo, a imagem, o quadrinho, o som e outras ferramentas é essencial, porque esse é o mundo que os jovens hoje têm acesso também. Não é apenas da informação sendo passada pela forma escrita, mas é uma informação que chega nas suas diversas linguagens. E se a gente não alfabetiza, não é? Se a gente não faz com que esses jovens consigam compreender essas imagens e compreender que quem cria essas imagens são pessoas também, não é? Não são imagens que vêm do nada, mas na verdade tem designers e empresas, políticos e diversos grupos criando essas imagens para eles. É muito difícil você escapar de ser refém dessas imagens, entendeu? E sendo refém dessas imagens, você não consegue pensar também para além delas. Então, eu imagino que o quadrinho, ele cumpre um pouco esse papel. Ele entra dentro dessa possibilidade de aumentar as ferramentas, não é, de discussão sobre a nossa sociedade e sobre a nossa história, a partir de um meio que é extremamente dinâmico, que é extremamente rico, assim como pode ser a boa literatura e o cinema, entende? Um quadrinho, ele não é menor do que o cinema, ele não é menor do que a literatura. Não. Dependendo do quadrinho, você pode ter uma experiência tão rica quanto essas outras artes, ou ainda maior, entende? É uma outra forma de você compreender a realidade, de você se expressar sobre a realidade enquanto artista e de poder ter acesso a isso também enquanto leitor. Eu tenho muitas experiências, não é? Às vezes de alunos que falam sobre isso. Hoje eu estava numa aula com alunos do 7º ano, junto com outros professores, de um projeto coletivo que nós temos na escola de aplicação da USP, que é o Projeto Negritude. E aí um aluno foi lá e escreveu: ô professor, você lembra, né, que a gente já não se vê há um tempo, eu pedi o autógrafo seu, né, alguns anos atrás, né, nossa, que legal, né, isso marcar na vida de um jovem assim. Alguns anos atrás, e aí não era meu aluno, mas era uma jovem de uma outra escola, ela chegou e mandou um e-mail, não conheço ela pessoalmente, mas ela mandou um e-mail falando: nossa, eu gostei muito de ler o seu livro, mesmo sendo uma obrigação da escola. Eu achei ótimo, não é? Nossa, se dentro da escola, não é, você pode ter acesso a uma literatura que te marca desse modo para a vida e positivamente, eu acho ótimo. Eu não tenho dúvida que boa parte da literatura que eu tive acesso brasileira, não é, internacional, na escola, me marcou muito também. São coisas que depois dificilmente eu teria acesso devido a tempo, trabalho e outras coisas quando adulto. Então, eu imagino que essa contribuição ela é fundamental. O quadrinho ele precisa estar também dentro da sala de aula. É uma alfabetização midiática, né? É um tema que ele é urgente e não dá mais para adiar na formação das nossas crianças e jovens. Marcelo, se você me permite, eu queria ler rapidamente aqui os comentários do chat. O Yuri Guimarães, meu bibliotecário, de Salete, é um dos nossos maiores autores, premiado e consagrado, sabe como poucos traduzir temas relevantes em uma obra ficcional. Também a nossa Ana Flávia Lucas comentou: Marcelo é incrível. E a gente tem uma pergunta no chat, continuando já falando sobre Angola Janga. Marcelo, Angola Janga possui uma narrativa cinematográfica e contundente. Quais são as suas referências para a obra? Muito bem. Olha, eu creio que essas referências que estão nos vários livros, tá em Angola Janga, mas também em Cumbe, Encruzilhada, em Noite e Luz,
ela aparece muito a partir de uma confluência, não é? De diversas artes. Vem do cinema, eu aprendi muito a contar histórias a partir do cinema, lendo livros sobre roteiro, como construir roteiros de cinema, lendo livros sobre crítica de cinema, falando sobre realismo italiano, foi uma coisa que me marcou bastante, e outros movimentos, né, dentro do cinema. Artistas que vinham dos quadrinhos, mas que têm uma linguagem que, de certo modo, se aproxima também dessa narrativa cinematográfica. Eu acho que é o caso do Taiyo Matsumoto, do Katsuhiro Otomo, do Frank Miller, e diversos outros quadrinistas que tinham uma forma muito interessante e eficiente, e algo que eu acho muito oportuno de dizer também, uma forma muito instigante de contar a história. E o que eu estou querendo dizer como instigante? As histórias, elas apareciam, não é, as cenas dos quadrinhos, não de uma forma totalmente entregue, dada, mas aparecia para mim quase como um quebra-cabeça, sabe? Quase como um conjunto de imagens, de cenas e algumas frases que você juntava ali, não é? Muito ativamente, era uma leitura muito ativa enquanto leitor. E isso sempre me encantou demais. E foi o que eu tentei trazer para os meus quadrinhos também. O modo de produção dele, ele tem algo até um pouco de tradicional. Estava pensando nisso outro dia, numa outra entrevista, porque eu faço roteiro, não é escrito, depois faço o esboço, depois faço a finalização em papel, depois escaneio tudo e monto o livro. Mas antes dessa escrita do roteiro, a história, para mim, ela aparece muito enquanto imagem. Ela é uma sequência de imagens, entendeu? E aí o que acontece? Essa sequência de imagens, que para mim aparece quase como um sonho, quando eu estou imaginando cada uma das cenas, eu vou e depois transformo elas para o roteiro de texto, justamente para não escapar, para não esquecer dessas imagens. E aí depois passo para um processo posterior, que é transformar esse texto novamente em imagens, só que aí sim em desenhos. Antes são imagens mentais. Então, a narrativa, para mim, ela é muito visual, sabe? E eu tenho certeza que a imagem, ela tem um potencial muito grande em termos de criar uma experiência de leitura muito interessante e significativa para o leitor de hoje. E é o que eu persigo até hoje. Marcelo, eu não poderia passar essa conversa sem te perguntar como é que foi na sua trajetória o encontro ou não com equipamentos públicos como as bibliotecas. Se por acaso na sua escola você teve acesso, frequentou, leu, conheceu professores ou bibliotecárias e bibliotecários que de alguma forma te influenciaram ou não, e se por acaso também já depois da escola ou ainda no período escolar, bibliotecas públicas fizeram parte do seu universo, se tinha acesso, como é que foi essa trajetória com esses equipamentos? Sim, a minha formação, ela foi toda ela em instituições públicas. E embora em casa nós tivéssemos alguns livros, a gente tinha acesso principalmente a quadrinhos, porque o meu irmão, Marcos, também lia bastante quadrinhos, ele é mais velho, não é? Então, ele me apresentou muito disso muito cedo. E em casa, além dos quadrinhos, eu acho que a única coisa que a gente tinha mais de literatura eram algumas enciclopédias, que a minha mãe comprava de livreiros que vendiam de porta em porta, sabe? Isso lá em São Mateus, aqui em São Paulo. E, tirando isso, depois eu fui ter acesso a uma literatura de ficção na escola, com certeza, não é? Principalmente a partir de coleções como a coleção Vagalume,
Eu lembro até hoje de alguns livros que eu li do Marcos Rey, que me marcou muito. Acho incrível o trabalho dele. E depois descobri um livrinho dele que eu tenho aqui em algum lugar, que ele escrevia também para cinema, não é? E para televisão. E ele tem um livrinho que é muito interessante, falando sobre escrita de roteiros para cinema e televisão. Trabalho muito interessante que eu gostei muito de ler. Então, depois disso, aí já na adolescência, eu fui ter acesso a bibliotecas. Isso foi essencial na minha formação, com certeza. E eu descobri, além dos quadrinhos que havia na biblioteca, algumas perto de casa, na Zona Leste, na época, depois eu descobri a biblioteca, a Gibiteca em Fio, que em São Paulo ficava inicialmente ali no bairro da Vila Mariana. Eu lembro que eu pegava o metrô, saía lá de Arthur Alvim, passava pela Sé, fazia baldeação, ia até a Vila Mariana para acessar a biblioteca em Fio, e lá tive acesso a conhecer um pouco do que era RPG, não é? Várias outras coisas que tinha ali, mas eu não joguei tanto isso, mas tive acesso aos quadrinhos. E ali eu fui ter acesso muito a o que estava sendo produzido também de quadrinhos, mais contemporaneamente no Brasil. E aí Chiclete com Banana, Piratas do Tietê e diversos outros. Então, gibiteca e bibliotecas públicas foram algo essencial, assim, na minha formação. Eu considero que, até hoje, é um tipo de instituição de recurso, apesar da pandemia, agora nesse momento, não é? Mas que nós não devemos deixar de lado, sabe? É muito importante, sim, você disponibilizar, às vezes, material, não é? Pela internet, como muitos autores hoje em dia fazem, pelas redes sociais, PDF e outras coisas, mas o contato com o material físico, ele ainda tem um valor, sabe? Ele ainda tem uma importância. Eu acho que a gente não pode abdicar disso ainda. Eu queria saber por que os quadrinhos? Por que a escolha dos quadrinhos? Você está me contando aqui, você está contando para a gente que isso fez parte de um pouco da sua formação enquanto leitor, quando você era criança e também quando era adolescente. Mas por quê? Por que não só o texto? Por que Por que a linguagem dos quadrinhos você escolheu para contar suas histórias? Sim, uma pergunta interessante. Acho que não foi bem eu que escolhi os quadrinhos, não. Eu acho que os quadrinhos me escolheram, sabe? A arte dos quadrinhos me escolheu. Acho que tem certas coisas que acontecem muito cedo. O meu envolvimento com leitura de quadrinhos e com desenho veio com 4, 5 anos de idade, sabe? Meu irmão era um pouco mais velho, eu já era bem novo ali, e não parei desde então. Então, o quadrinho, eu creio que ele me fisgou, assim. Ele me escolheu, de certo modo, não é? Você se constrói com o tempo a partir daquela arte. E em um determinado momento, eu creio que aquilo faz tanto parte da sua vida, da sua trajetória, que você não consegue mais separar, sabe? O que é, de fato, você, não é? Enquanto pessoa, daquele tipo de arte que você escolheu para se afeiçoar, não é? Por aquele tipo de arte que você se apaixona. E quando você não consegue mais fazer a separação disso, fica muito difícil dizer que você escolheu aquilo, né? Eu acho que a gente faz parte de um contexto também social, artístico, não é? Quadrinho era um tipo de mídia que chegava, na época, estava na periferia da Zona Leste de São Paulo, que chegava nas bancas de jornal, e imagina isso na década de 80. Era um dos poucos recursos, vamos dizer assim, de entretenimento que um jovem de periferia podia ter. Ou era a televisão, e aí os programas mais díspares possíveis, não é? Mais estranhos, enfim,
Xuxa, a Jaspion e outras coisas, até na banca de jornal, os quadrinhos e outras revistas. E o quadrinho, ele tinha um espaço muito interessante na banca de jornal naquele período, que era, na televisão, você muitas vezes não escolhia a programação, entendeu? Aquilo já estava lá pronto para você. É muito diferente da nossa vinculação com as mídias audiovisuais hoje. Hoje em dia eu abro um streaming e fico 2 horas tentando escolher um filme. Naquela época não, estava tudo dado, entendeu? Você tinha aquilo para assistir e no máximo você trocava de canal. Então a banca de jornal, ela tinha um espaço muito interessante naquele período, 80, começo de 90, que era o quê? Grande parte do material um pouco mais alternativo estava na banca de jornal, entendeu? Grande parte do material, muitas vezes mais questionador, mais crítico, que te apresentava algo de novo, estava na banca de jornal e nos quadrinhos e em diversas outras publicações, entende? Então, a minha trajetória faz parte disso. E, de certo modo, eu fui fisgado pelos quadrinhos. Marcelo, se eu não estou enganado, quem está fazendo a curadoria do seu trabalho no Sesc Araraquara é o querido Emanuel Araújo, um monstro da museologia brasileira, curador do Museu Afro-Brasileiro, uma referência nacional e internacional. E eu gostaria de te perguntar em que medida a arte negra te influenciou no seu traço, nas suas cores, nos contornos, ou não, isso foi fruto das suas pesquisas e de outras referências. Teve alguma influência na construção da sua arte? Total. A minha produção, inicialmente, tem esse vínculo muito grande com o desenho e com o quadrinho, mas, claro, a minha formação vem de um curso de design gráfico, não é? Na época do colegial, e depois na faculdade pelo curso de artes plásticas. Então, a minha vinculação com as artes plásticas ela é muito grande também. E no momento da minha graduação, foi no momento em que inaugurou aqui em São Paulo o Museu Afro-Brasil. Eu fiz um trabalho, inclusive, de conclusão de curso, que foi sobre o Museu Afro-Brasil, porque aquilo tinha me marcado enormemente. E depois, no mestrado, fiz uma pesquisa também vinculada ao estudo, não é, da arte afro-brasileira a partir da curadoria do Emanuel Araújo. E o Emanuel, ele tem essa trajetória ímpar no Brasil, porque é um artista baiano que já tinha começado como curador no Museu de Arte da Bahia, lá em Salvador, depois sai de lá, depois de já ter uma carreira consolidada como artista, como gravador e escultor, vai para a Pinacoteca do estado de São Paulo, tem uma trajetória incrível ali na Pinacoteca, transforma a Pinacoteca num dos grandes museus do Brasil, não é? Uma referência enorme, e reformula, não é, a Pinacoteca, além da produção, não é, de trazer aqui grandes artistas internacionais, como Rodin e outros, ele também criou na Pinacoteca as primeiras exposições sobre arte afro-brasileira, não é? Depois de uma outra exposição que tinha acontecido no MAM, muito vistosa também, com parte da coleção dele, de obras de vários artistas contemporâneos e também mais antigos. E tudo isso depois vai servir como contexto, não é? Como contorno para a criação do Museu Afro-Brasil. Eu acabei acompanhando boa parte desse momento de desenvolvimento inicial do Museu Afro-Brasil e depois atuei lá. Trabalhei no Museu Afro-Brasil também durante pelo menos uns 2 anos como educador, tendo contato com o público e tendo contato com uma experiência riquíssima, que é a
A biblioteca do Museu Afro-Brasil, que tem o nome da Carolina Maria de Jesus, biblioteca organizada, não é, montada, pensada e gerida até hoje pela querida Comilda, e que foi um espaço incrível para mim de formação, para conhecer mais sobre essas histórias, inclusive para as pesquisas do Angola Janga e do Cumbe. E ali no Museu Afro, eu também, como trabalhava lá, né, ia lá diariamente, eu pude ter acesso também ao contato direto com diversos artistas a partir do acervo do museu. Então, aí tinha desde Rubem Valentim até os irmãos Timóteo, Rafael Pinto Bandeira, que são artistas da Academia Imperial de Belas Artes, artistas negros da Academia, passando por diversas outras autoras também, mulheres e outros homens, que foram para mim um marco essencial para pensar também tanto nessa produção intelectual sobre a história e diáspora negra no Brasil, mas para pensar também nessa experiência escrita e repensada, configurada a partir de artistas negros sobre a sua própria experiência. Tanto em termos intelectual escrita, mas também em termos de construção imagética, não é? Como está muito bem representada na obra da Rosana Paulino e de diversos outros artistas. Então isso foi fundamental. Cara, que riqueza, que trajetória, você bebeu realmente em fontes incríveis, né, para poder ir consolidando sua arte, sua narrativa. Que bacana ouvir isso. Marcelo, a gente tem perguntas do chat. A Ana Flávia Cama pergunta: Marcelo, na sua opinião, qual a importância de um acervo de HQs, de graphic novels, em bibliotecas de universidades? De um ponto de vista lúdico, mas também de pesquisa. Eu aproveito e emendo essa pergunta. Qual a sua percepção em relação à aceitação dentro da academia em relação aos quadrinhos? Né? Existe uma aceitação? Não existe uma aceitação? Ainda é uma mídia introdutória, a gente ouve muito isso, é uma mídia que pode ser uma introdução para a literatura, enfim. Você já falou que não precisa incríveis, e eu concordo, a partir das histórias em quadrinhos, mas qual a sua percepção em relação a existir essas coleções de quadrinhos, de graphic novels, dentro das universidades, nos seus acervos, e a sua percepção entre pares também, quando você está trabalhando ou falando, conversando com estudantes e com professores? Sim. Olha, na minha formação eu pude, na época da faculdade, ter acesso a um acervo bem razoável de revistas nacionais e internacionais, não é? De histórias em quadrinhos. Pude conhecer pesquisadores, não é? Incríveis, como o professor Valdomiro Vergueiro, que vem, inclusive, da biblioteconomia, grande pesquisador, grande intelectual, e que tem uma coleção vastíssima sobre quadrinhos no Brasil e no exterior. Então, para mim, é evidente que o quadrinho ele é uma mídia, ele é uma discussão que precisa estar dentro da universidade. Agora, precisamos, sim, pensar do modo como isso entra na universidade, que tem a ver muito também com o modo como nós vemos as histórias em quadrinhos socialmente falando, né, de um ponto de vista mais amplo. E o quadrinho, para uma parcela da população um pouco mais leiga, não especializada, não é, nos quadrinhos, ele geralmente está vinculado, é visto preconceituosamente como uma literatura infantil e juvenil. E, na verdade, não é isso. O quadrinho ele tem possibilidades de trabalhar com temas que vão além da infância e além do público juvenil. Não que esse público ele não seja importante e essencial, ele é importantíssimo. E acho ótimo que crianças e jovens comecem a ter acesso à literatura pelos quadrinhos.
mas nós precisamos compreender que o quadrinho, ele pode ser lido por diferentes públicos, e ele pode ter uma complexidade também enorme, extremamente profunda, para públicos mais velhos também, sabe? Então, isso é algo que ainda está em construção. Eu percebo que ainda não está totalmente consolidado. Hoje em dia, na academia, nós já temos, por exemplo, as jornadas de quadrinhos que acontecem aqui na Universidade de São Paulo, já aí tem, acho que cerca de uma década, não é? Há muito tempo, então, vem pesquisadores do Brasil todo, tem uma rede de pesquisadores de quadrinhos muito forte no Brasil, na América Latina, em diversos outros países. Esse evento, as jornadas, aproximam, não é, esses pesquisadores. Agora, nós precisamos fazer com que essas pesquisas, elas comecem a chegar também em pessoas fora da universidade. E nós precisamos também fazer com que essas pesquisas, cada vez mais, elas possam discutir a nossa realidade também do modo mais profundo possível, expandindo, né, o universo dos quadrinhos também para outros temas. Eu digo isso principalmente para além dos quadrinhos de super-herói e de outros temas que são muito vinculados aos quadrinhos, mas os quadrinhos são maiores do que isso, por mais que seja um tema importante, ou melhor, um tema popularmente, não é, sempre lembrado. Eu vou emendar, então, com uma pergunta do Sidney Rodrigues de Andrade, que ele pergunta: Marcelo, como você observa os grandes clássicos da literatura brasileira e mundial que estão saindo em versão de histórias em quadrinhos? Ótima pergunta. Olha, eu penso que o quadrinho, quando nós temos uma obra da literatura local, não é, ou mundial, aclamada, é extremamente relevante que a gente possa produzir diferentes olhares sobre essa literatura, sobre esse texto, vamos dizer assim, clássico, canônico, não é? E nesse sentido eu estou falando de textos que diferentes gerações, não é, têm acesso, e que a gente considera como parte do patrimônio de determinada cultura, de determinado local. É muito importante que a gente produza diferentes formas de leitura desse texto, e é muito importante, relevante, salutar, essencial, que nós tenhamos artistas de hoje revendo esses textos também, para o público de hoje, ou revendo esses textos nos seus termos, entende? E aí eu penso muito numa interação, numa forma de recriação, de reformulação, de revisitação desses textos, mas utilizando justamente novos formatos, sabe? E aí eu fico pensando muito no quadrinho, mas não só no quadrinho. Isso tem a ver com quadrinho, tem a ver com cinema, tem a ver com diversas artes. Hoje em dia até jogos fazem isso. Que é o quê? Quando você tem um texto clássico, um texto assim relevante, nós precisamos produzir, as novas gerações, né, penso eu, um acúmulo que é justamente de leituras, de discussões sobre aquele texto. Porque a leitura sobre aquele texto, dependendo de geração a geração, ele muda, entendeu? A forma como um leitor, no começo de 1900, lia Machado de Assis ou Monteiro Lobato era uma. A forma como Machado de Assis ou Monteiro Lobato vai ser lido hoje, 100 anos depois, é outra, entendeu? E essas gerações, elas vão acumulando experiência de leitura sobre esses textos que são relevantes para aquela cultura. E o quadrinho, ele pode fazer isso. Um bom artista, não é, de quadrinho, ele vai ler aquele texto e ele vai produzir uma nova leitura sobre aquele texto, a partir do seu olhar e a partir do diálogo dele também com o seu contexto social nesse momento. Isso pode enriquecer muito um texto clássico, entende? Isso pode enriquecer muito as camadas de leitura desse texto. Isso eu acho que é o essencial que toda geração precisa fazer, deve fazer, não é? É desse modo que a gente vai estar sendo, vamos dizer assim,
lendo esses textos com a inteligência que eles merecem, não é? Revendo esses textos a partir da nossa experiência atual, não é? A partir da nossa experiência no mundo de hoje, e que é diferente de uma geração de 100 anos atrás, e que vai ser diferente de uma geração de 100 anos depois. Mas é uma experiência, uma leitura que somente nós podemos fazer hoje. Entende? E o quadrinho é essencial para isso. Me perdoe, mas é fantástico isso que você está dizendo, porque você explica uma coisa que eu ia te perguntar, você mencionou Monteiro Lobato, e é exatamente a percepção que a gente tenta conversar com educadores em relação a contextualizar, por exemplo, o texto de Lobato, que é um cânone dentro da literatura infantil, ainda hoje, e que ainda enfrenta resistência quando a gente tenta conversar sobre essa contextualização. Não existe mais debate propriamente dito em relação à formação de Lobato ou o que ele pensava sobre a população negra, né? Agora, vamos banir? Não, vamos conversar sobre ele, vamos ter senso crítico sobre esse processo. Não é esse o caso. E você conversou sobre isso, né? É uma leitura que nós podemos fazer agora, 100 anos depois, 50 anos depois que esse material foi publicado. Marcelo, quanto do Marcelo Dessalete está dentro das primeiras obras de Noite e Luz e de Encruzilhada? Como é que foi? Eu coloquei, tem um pouco de você lá dentro quando você constrói aqueles quadros, quando você constrói aquelas situações. Depois a gente volta para Angola, Janga e Cumbe. Mas quanto de Marcelo Dessalete está ali dentro? Pergunta interessante, viu? Eu acho que eu sempre tive um pouco de dificuldade de me colocar em certas narrativas, em certos espaços. Mas isso muito devido a uma forma de criação, não é? Por mais que sempre tive um contato muito rico e interessante com familiares, mãe, pai e tal, mas a gente sabe muito bem que quando a gente fala de jovens de periferia, meninos, principalmente, isso é uma coisa que pega muito, uma certa masculinidade, vamos dizer assim. A gente tem muita dificuldade de falar de si, de falar dos seus sentimentos, não é? E justamente tentar socializar essas experiências para fazer a crítica disso também, não é? Pensando em termos mais amplos. Então, esses primeiros livros, o Encruzilhada e o Noite e Luz, eu acho que eles têm muito de uma experiência minha, que eu colocava ali nos quadrinhos, mas que talvez somente hoje eu esteja compreendendo realmente como que isso aparecia, sabe? E como que isso era colocado ali. Claro que não de uma forma biográfica ou autobiográfica, mas isso aparece um pouco pela experiência dos personagens que estão ali naquelas histórias, né? Então, tinha muito a ver com a minha experiência como um jovem de periferia no centro de São Paulo, a minha experiência como um jovem que trabalhou como office boy, que ficava percorrendo o centro da cidade, vendo diferentes coisas acontecendo. Tinha muito a ver com histórias que eu ouvia de familiares, ou mesmo que eu lia no jornal e que me impactavam. Então, tudo isso, creio que são histórias que eu fui recolhendo nesses anos todos e transformando ali naquelas primeiras narrativas do livro Noite e Luz, que é uma narrativa bem urbana, tem como foco uma boate, mas na verdade acontece entre vários personagens circulando ali naquele local, com posições diferentes, não é? Quem frequenta, quem trabalha e outros. E o livro Encruzilhada, que é uma extensão um pouco do Noite e Luz, mas já com uma estratégia gráfica um pouco mais definida. No livro Noite e Luz, eu penso que ele ainda era um momento é um livro que eu gosto muito até hoje, mas era um momento ainda em que eu estava compreendendo o que era uma história, contar uma história, né, aprendendo a contar uma história,
e eu estava me definindo também em termos de qual que era a minha contribuição em termos gráficos, não é? Eu estava me definindo ainda em termos de desenho, a minha relação com a tinta, com o nanquim, com tinta acrílica, com folha, com papel, com composição, essa influência que vinha do cinema, da literatura e de várias coisas. Já quando chega no Encruzilhada, ali já tem uma experiência que eu acho que é gráfica mais consolidada, em termos de preto e branco, do uso da caneta nanquim, não é? Da composição, e também do tipo de narrativa que eu estava querendo contar ali, que tinha muito a ver com uma experiência afrodiaspórica, urbana e periférica também. Eu preciso dizer que Noite e Luz me chamou muito a atenção por conta da arte, Marcelo. Quando eu adquiri, fui fisgado pela arte, depois pela história. Olha, a gente já conversou sobre isso, já passamos por aqui, mas é uma pergunta do chat, é uma variação do que a gente conversou, mas eu vou colocar porque a pessoa está participando. Ela falou: Marcelo, acerca do Monteiro Lobato, como você enxerga esse novo olhar sobre a obra do autor? Há quem condene, dizendo que trata-se de uma literatura que serviu a uma época. Mas qual a sua percepção? Você meio que traçou isso em relação, mas especificamente sobre Monteiro Lobato. Interessante. Olha, como nós estávamos comentando, existem diferentes experiências de leitura desses autores no passado e no presente. Por um lado, nós temos que compreender que o momento ali do Monteiro Lobato, no início, não é, do século XX, enfim, ele acabava dialogando com um público, em grande parte, não negro, branco, não é? E ele acabava sendo, vamos dizer assim, uma antena parabólica de muitos conceitos do darwinismo social, de eugenia, que eram parte dos conceitos e das ideias que regiam grande parte da nossa sociedade, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Esses conceitos, não é, da eugenia e do darwinismo social, no final do século XIX e início do século XX, são muito fortes. Estão na literatura, estão nos quadrinhos e em diferentes artes, também na ficção, e também, por exemplo, na obra do Monteiro Lobato. Nós estamos relendo Monteiro Lobato hoje. E aí, para mim, me parece, vamos dizer assim, razoável que hoje, tendo aí um outro público leitor, com outra leitura social, a gente veja o Monteiro Lobato de outro modo, não é? Nós temos aí um público que seja de pessoas brancas, não é? Não negras, que já tem uma outra experiência de leitura, assim como nós temos também um público negro que acessa as escolas, que acessa as universidades, e que vão produzir um tipo de crítica sobre esse tipo de produção que, claro, que precisa de ser considerada e vista, entendeu? E repensada. Eu tenho uma filha, não é, de 5 anos, a Lúcia. Hoje eu teria muita dificuldade de ler o Monteiro Lobato sem fazer a devida crítica sobre quem é o Monteiro Lobato para uma criança de 5, 6, 7 anos, enfim, ou maior, entendeu? Então, eu penso que é possível ler o Monteiro Lobato hoje? Não tem uma fórmula para isso, talvez seja. Mas é possível ler o Monteiro Lobato hoje sem fazer crítica? Eu acho que não. Você tem que fazer a crítica sobre quem era o Monteiro Lobato naquele momento, para que a gente possa reposicionar o que era produzido de literatura naquele momento, entende? É muito complicado, é muito, vamos dizer assim, minimamente deletério para as novas gerações ler Monteiro Lobato passando por cima de todas as questões, não é, extremamente racistas que tem na produção dele, entende?
Agora, eu acho que também uma outra coisa muito relevante que nós temos que pensar hoje é que, para além de obras como do Monteiro Lobato e diversos outros escritores, e a gente tem que pensar que o Monteiro Lobato é somente um que ganhou a mídia nos últimos anos, mas nós temos diversos outros que a gente pode falar sobre isso, é muito relevante que, diante desse novo público que nós temos hoje, e diante dessas leituras que a gente tem hoje de mundo, e de 100 anos atrás, daquela sociedade brasileira, que é tão longe, mas ao mesmo tempo em algumas questões tão perto, infelizmente, que nós tenhamos novos atores, novos escritores, novos artistas que precisam ser lidos e conhecidos pelos jovens, tanto na escola quanto fora da escola, entendeu? A gente precisa fazer a contraposição de obras como, por exemplo, do Monteiro Lobato, falando de Carolina de Jesus, falando de Lima Barreto, falando de diversos outros escritores negros que faziam essa crítica há muito tempo e que fazem hoje também. Entende? E que podem ser um elemento muito interessante justamente para tornar essa nossa leitura histórica muito mais complexa, sabe? Não ficar em apenas um autor é muito pouco. Diz muito pouco sobre a nossa sociedade hoje. E nós precisamos dialogar e ler autores negros também. Indígenas, mulheres e outros. Sem dúvida, fantástico. Marcelo, a gente vai se aproximando do final do nosso bate-papo, e eu não consigo olhar para Cumbe e Angola Janga como não sendo genuínos representantes de uma literatura decolonial. Então, esse movimento que, se me permite, sempre teve uma leitura muito forte, sempre teve uma produção muito forte da intelectualidade negra acadêmica, né, há muitas décadas, pesquisando e se contrapondo à produção não negra que reafirmava estereótipos e reafirmava fatos históricos. Mas quando a gente vai ler o que você constituiu de pesquisa histórica e de narrativa, e agora, a partir do seu depoimento, de composição também, que tem uma herança bebendo na arte negra, e de artistas negros e negras, me faz realmente entender que a sua obra é uma genuína representação também, contribuição decolonial, muito forte, a partir do nome que ela ganha este nome decolonial e deste movimento na academia. Você se entende como contribuindo para este processo, para essas releituras, para essas contraposições com quadrinhos, e que, diga-se de passagem, mega reconhecidos e premiados no Brasil e fora também. Então, você entende a sua contribuição para a arte decolonial, para a literatura decolonial? Olha, eu compreendo que a minha produção, por mais que ela tenha algo aí que vem de uma certa formação na periferia de São Paulo, acessando a universidade e tal, tendo acesso a determinados textos na universidade que eu via que os meus familiares e muitas outras pessoas não tinham acesso, ela se reflete também em toda uma trajetória de intelectuais, de pensadores que vieram antes e que dialogaram comigo também nesses últimos anos todos, sabe? E aí eu penso que sim, é uma tarefa, vamos dizer assim, de repensar o Brasil, de repensar essa experiência afrodiaspórica e de compreender que o Brasil, ele, de fato, não está inteiro se a gente não entende essa experiência diaspórica, seja na América ou seja no Brasil, assim como indígena também, sabe? E aí eu fico pensando muito em diversos outros autores que fizeram parte da minha formação, como o Muniz Sodré, como o Clóvis Moura,
Penso muito na leitura, não é, que o Clóvis Moura faz a partir da sociologia sobre a nossa sociedade, onde essa narrativa negra é central. E penso muito também no fato de que o Clóvis Moura foi um intelectual que escrevia, não é, os seus estudos todos sobre a sociologia e realidade do negro no Brasil hoje e no passado, e que, inclusive, se, vamos dizer assim, aventurou a escrever quadrinhos. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer uma obra de história em quadrinhos na década de 50 sobre Palmares, sabe? E ele fez isso por quê? Porque ele entendia que era importante utilizar diferentes estratégias e instrumentos para você fazer com que esse conhecimento que estava sendo produzido em determinados círculos da academia ou fora da academia chegasse em grande parte da população. E para isso, você utilizar de mecanismos como os quadrinhos era essencial, sabe? Então, eu me penso como parte um pouco desse contexto social. Acho que a minha arte, claro, tem muito aí de dedicação, de um tempo meu, né, para produzir isso, mas tem muito também de diálogo com esses diferentes historiadores, passando pelo Flávio Gomes e diversos outros, que ousaram, não é? Questionar justamente isso que a gente entende como Brasil. Marcelo Desalete, a gente está caminhando para o final. Eu poderia ficar mais 2 horas conversando sobre a sua trajetória, as suas influências e a sua produção. Se alguém tivesse que começar hoje para ler Marcelo Desalete, qual dos seus quadrinhos você recomendaria essa primeira leitura para se aproximar de você? Pergunta interessante, hein? Olha, eu acho que talvez esses últimos trabalhos sejam mais relevantes para quem está começando. Acho que Cumbi é um livro, vamos dizer assim, bem introdutório a todo o universo de pesquisa, não é, de criação, dos últimos anos. Então, começaria por aí. Maravilha. Marcelo Desalete, muito obrigado por ter aceitado essa conversa, ter participado do 2º Bibliofest. Se você quiser assistir novamente essa entrevista, por favor, volte no canal da Associação de Bibliotecários do Distrito Federal e você vai poder conferir o nosso bate-papo. Você pode encontrar as obras de Marcelo Desalete nas principais lojas e físicas também. Eu também recomendaria que você assistisse a fala dele no Guerras do Brasil, que foi um documentário que ele participou, acho que no 2º episódio, é isso, Marcelo? Isso, 2º, que fala sobre Palmares. Sobre Palmares, exatamente. Assista. E se você quiser conferir a exposição feita com a curadoria do Emanuel de Araújo, vá no Sesc Araraquara, que a exposição estará acontecendo até o dia 6 de junho, com todas os processos de segurança sanitárias lá, para você curtir visualmente e se contextualizar ainda mais com a obra de Marcelo Desalete. Muito obrigado, Marcelo. Tenha uma ótima noite e eu gostaria de agradecer novamente à BDF pela oportunidade e também à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal por meio do Fundo de Apoio à Cultura, que fez ser possível o 2º Bibliofest. Tenham todos uma ótima noite.